quais são as soluções, quais as dores que a holding familiar cura para a família? Boa. Eu acho que aí mora, Elaine. É aí que mora. Aqui mora a solução da advocacia das pessoas. Por quê? Porque duas nós já dissemos aqui, né? Duas. Olha só, você que está assistindo a gente, preste atenção numa coisa. O grande erro do advogado é querer se especializar numa carreira da faculdade, numa área da faculdade, numa matéria da faculdade. Cara, isso é muito, muito frágil. Muito frágil. Não é numa área da faculdade que você tem que se especializar, é num problema da sociedade. Cara, os médicos já entenderam isso, Elaine. O médico já entendeu isso. O cara na faculdade, ele aprende, por exemplo, a ortopedia, né? Só que alguns ortopedistas falam assim, cara, existe um nicho bacana aqui de pessoas que tem problema no tornozelo e eu vou me especializar nisso, em resolver o problema do tornozelo. Então, veja, não é na disciplina da faculdade. Tá? Eu não sei se eu estou fazendo uma boa alusão na medicina, mas é parecido com isso. Não, o problema... Você não tem que buscar ser especialista numa área da faculdade. Você tem que ser especialista em resolver um problema da sociedade. E eu acho que aqui nesse papo, a partir de agora, eu acho que a galera aqui ganha muito. Porque eu acho que a gente começa aqui a desvendar um pouco de quais áreas da sociedade, quais problemas da sociedade ele consegue resolver através de holding familiar. Duas nós já dissemos. A primeira delas, a primeira dor que existe na sociedade e que pode ser resolvido através da holding familiar é a possibilidade de você construir uma estrutura para poder proteger a empresa, proteger o controle daquela atividade econômica, garantir que aquela atividade econômica vá se perpetuar. Por quê? Porque isso é uma determinada família, às vezes é um casal, às vezes são irmãos, às vezes é um pai que está deixando para 2, 3 filhos que vêm depois. Se ele consegue garantir que o controle jamais estará na mão do filho A ou do filho B, mas da instituição que pertence à família, e esta instituição que pertence à família é ela que comanda o negócio e não os seres humanos que estão à frente do negócio. Isso é mágica pura. E essa é uma grande solução. A segunda que eu acho que a gente pode enumerar aqui, Elaine, o segundo problema que a gente pode enumerar é no próprio inventário. No próprio inventário. Olha, marca aí. Olha para o patrimônio da família. Pensa no patrimônio da família, pensa no valor desse patrimônio de mercado. O inventário vai levar de 20% a 40% desse patrimônio. Inevitavelmente vai levar de 20% a 40%. Agora, isso é nos dias de hoje. Porque após a reforma tributária, após passar a proposta que está em trâmite no Senado, esses 20% a 40% vai passar dos 50%. Vai passar da metade do patrimônio da família, vai se perder por causa do inventário. E isso se pensar em uma geração só. Pensando em gerações seguintes, vai depreciando ainda mais. É isso. O patrimônio não dura 2, 3 gerações. Isso é louco. E a holding é uma grande solução porque ela evita que o inventário aconteça. Agora, temos mais, né, Elaine? Vamos enumerar aqui. Outra possibilidade. Outra possibilidade é você... Essa a gente ventilou aqui também. A terceira possibilidade é você pagar menos imposto, porque aquilo que antes se fazia com administradoras de bens próprios e que hoje não consegue fazer mais, por quê? Porque as administradoras de bens próprios, hoje elas precisam pagar ITBI. Elas têm que pagar ITBI. Então começou a ficar caro para as famílias transferirem o seu patrimônio para dentro da administradora de bem próprio, tem que pagar ITBI para depois pagar menos imposto. Ficou caro. Essa quarta é a proteção dos bens. Por quê, Elaine? O sujeito trabalha, tá com tudo pago. Beleza? Tá com tudo pago, não deve para ninguém. Não deve para ninguém. E aí ele vai lá e adquire patrimônio. Aí, 10 anos depois, ele já montou outro negócio. Aquele outro negócio quebra e ele tem que responder com o patrimônio que ele construiu lá atrás.
Sendo que tudo que ele teve para ter aquele patrimônio, ele ganhou muito mais do que aquilo. E ele só tem aquilo porque aquilo é o resultado de depois de ter pago tudo, toda a vida dele estava quitada. Cara, o povo brasileiro, a sociedade brasileira não dá plena, rasa e geral quitação pro empresário. Cara, já pensaram nisso? O empresário brasileiro deveria receber uma quitação. Ele fala assim, ó, tudo que eu tenho hoje tá pago? Olha que legal seria. Esse seria um Brasil dos sonhos. Imagina só, se você fosse ser empresário e aí falasse assim, ó, tô montando uma empresa em 2023, beleza? O que eu tenho para trás? Estado, você me dá plena, rasa e geral quitação? Me dá. Legal. Então agora sim, agora eu vou investir no Estado brasileiro. Vou pegar dinheiro, vou botar no Estado brasileiro. Vou pegar esforço e botar no Estado brasileiro. Vou investir na economia brasileira. Vou investir. Agora, se eu tiver um revés naquela empresa, me leva tudo. Tudo a partir de 2023, não para trás. Para trás é sacanagem, pô. Para trás é pegar a regra do jogo e fazer a regra do jogo ser muito injusta. Então, pô, o Estado brasileiro não dá plena, rasa e geral quitação para o empresário. É uma aposta. É muito perigoso ser empresário no Brasil. É mais fácil, se você for uma pessoa inteligente, disputar uma vaga no serviço público. O problema do serviço público é o seguinte, é que ao encher com as melhores mentes, as mentes mais capazes do Brasil, essas mentes precisam ganhar bem. Porque elas são as maiores mentes do Brasil. Então, se as maiores mentes do Brasil vão para dentro do serviço público e elas precisam ganhar bem, pô, alguém vai ter que pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta são as outras empresas que não tiveram plena, rasa e geral quitação. Então, essa é uma bosta. Essa é a regra do jogo. E aonde a holding joga pesado para isso, Elaine? Ela joga pesado para isso por quê? Porque como ela institucionaliza o patrimônio da família, eu não gosto de falar de pejotização, eu não gosto de falar de ocultação de patrimônio, menos ainda. Eu estou falando de institucionalizar. Ela pega o patrimônio que hoje está no nome do cara que perece, bota no nome de uma instituição que vai estar isolada, não vai fazer nada, e aí, ser humano, vai lá fazer negócio, vai lá empreender, e se você tiver uma penhora, tiver um revés e tudo mais, aquilo ali está completamente distanciado do ser humano, e aí o teu patrimônio está protegido. Isso a holding familiar mata a pau. E por fim, Elaine, não menos importante, são os terceiros, né? Os terceiros que são as pessoas ungidas por Deus. Explica para o nosso colega. Explica para a elite. Explica para a elite quem são os terceiros. Isso aí, explicar para a elite quem são os terceiros. Terceiros são os agregados que acoplam a família e que ao final quando houver alguma eventual discussão, nunca vão estar falando por si, mas vão falar pelos seus filhos, pelos seus netos. Esses são os terceiros. É por isso que a gente diz que eles são pessoas ungidas por Deus, né? Porque eles nunca têm interesse próprio, estão sempre falando em nome do terceiro. E o terceiro, gente, não olha para um genro, para uma nora, como aquele espertalhão que está tentando se dar bem em cima da sua filha ou em cima do seu filho. Não olha desse jeito, não. Pensa na pessoa que se casou e eles estão casados há 30 anos, porque o nosso cliente, via de regra, tem 50, quando pouco, 60, 70, 80 anos de idade. O filho desse cliente está casado há 30 anos. O filho dele está casado há 30 anos. Então, cara, é da família. Só que não é da família. Não é da família. E, pasme, essa galera também se divorcia. Também se divorcia. Só é da família enquanto estiver casado com meu filho ou com minha filha. É isso aí. E se você não criar um sistema em que a coisa fique completamente resolvida, você coloca em risco o patrimônio da família, o risco de ir para terceiros. E os conflitos, Elaine, eles normalmente acontecem na intervenção do terceiro. Porque olha só isso. Joãozinho é irmão de Mariazinha. Joãozinho tem um sentimento por Mariazinha que não depende do comportamento de Mariazinha. Não depende. Joãozinho ama Mariazinha, não é porque Mariazinha faz coisas boas. Às vezes Mariazinha faz coisas muito erradas. Mas Joãozinho ainda ama Mariazinha porque Joãozinho é irmão de Mariazinha. É irmão. E o sentimento de irmão, na grande maioria das vezes, é igual ao sentimento de pai e filho. É um sentimento, um amor incondicional, mesmo que Maria vacile. Só que, quando o pai de João e Maria vai para o céu, e entra a esposa do João e o marido da Maria não tem nenhum sentimento de amor
Pelo João. A esposa do João não tem nenhum sentimento de amor pela Maria. Nenhum. E quando vê a Maria fazendo coisa errada, já tá lá no buzidando no ouvido do João. Cara, você tem que proteger a nossa família. Você tem que proteger os nossos filhos. Você tem que isso, tem que aquilo. E aí começa. Pá, intervenção do terceiro. Intervenção dos terceiros. Aqui não. No sistema de holding, a gente consegue garantir uma proteção muito efetiva, inclusive da interferência dos terceiros. Aliás, tanto é assim que se você for pesquisar, isso infelizmente, Elaine, não está acessível para o povo brasileiro. Não está. Mas as grandes companhias brasileiras de capital fechado, ok? Porque boa parte da economia brasileira não é de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Não é. São sociedades anônimas de capital fechado. E essas SAs de capital fechado, elas têm os seus acordos de acionistas trancados a 7 chaves na sede da empresa, de conhecimento só dos acionistas que são membros da família. E eles se protegem de uma maneira que você vê aí, cara, entra esposa, sai esposa, nasce gente, morre gente, e ninguém que não tem aquele sobrenome entra. Ninguém. Ninguém. Como que é isso, gente? Como é que pode isso? Será possível isso? Não tem direito de família, direito das sucessões para esse povo? Não, não tem. Lá tem direito societário aplicado num altíssimo grau de sofisticação, que muitas vezes, Elaine, não está nem no banco da faculdade. Por quê? Porque o head do jurídico, o advogado que construiu aquela solução para essa família, cara, esse cara ganha 200 mil por mês, 300 mil por mês. Você acha que esse cara vai dar aula numa instituição de ensino para ganhar 20? Não tem amor pelo ensino que justifique, né? Não dá. Que aguente não isso. Dá. Que aguente, Elaine, porque por mais que ele tenha até amor pela docência, esse cara trabalha 14 horas por dia. Ele não tem espaço para dar aula. Ou seja, como isso não tem litígio, não vai parar no Poder Judiciário, lasca-se tudo. Por quê? Porque isso não chega nem ao conhecimento nem do Judiciário e nem da academia. Não passa perto da faculdade, dos livros de direito, essas grandes soluções.